pessoal, aqui é bom dia, né? Mas na rede aí, na grande rede, não tem horário, vai depender do horário que você está estudando. Então eu digo, se você estiver estudando de dia, bom dia; se estiver estudando de tarde, boa tarde; se estiver estudando de noite, boa noite; se estiver estudando de madrugada, boa sorte, né? Bom café. Então vamos para frente. Começamos aqui hoje, pessoal, já vimos aqueles materiais, né, de tubulação, válvulas, registros, conexões, tubos. Já vimos água fria, já vimos água quente. Vamos entrar agora em águas pluviais. Depois disso a gente vai ter esgoto sanitário e finalmente instalação de combate a incêndio, tá? Águas pluviais aqui eu divido em 2 ou 3 partes, eu acho que são dois arquivos. Esse primeiro tem só 18 slides, mas ele engana um pouco, porque esse primeiro aparenta ser um material curto. É um slide de terminologia, é um slide de definições, e aqui eu vou precisar explicar muitas definições, então eu termino me demorando bastante para explicar essas definições aqui para vocês, tá? Vamos para frente. Então, introdução e terminologia de instalações prediais de águas pluviais, tá? Pessoal, introdução e objetivos. Primeiro slide não é novidade, tem lá a norma, tá? Então veja, as instalações pluviais têm como principal função recolher e conduzir para um local determinado as águas provenientes da chuva que atingem a edificação, garantindo desta forma que não haja excessiva umidade no edifício, tá? Nas edificações, a umidade é um grave problema que pode causar diversas manifestações patológicas. Vamos lá. Primeira coisa, quando você vai falar de umidade, tá? Do ponto de vista da engenharia de segurança do trabalho, eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, a umidade ela tem lá uma definição, já que eu estou falando aqui de manifestações patológicas. Tá? Então, encharcamentos, ok? São palavras que estão associadas à umidade. Não é só o ambiente ali úmido, molhado, não. É um ambiente também encharcado ou empoçado. Empoçamento também é uma palavra, tá? Então, lembra sempre do pessoal, por exemplo, que trabalha em lava-jato. Esse pessoal aí convive com a umidade. O chão que eles pisam é um chão úmido, é um chão encharcado, é um chão empoçado. Encharcamento e empoçamento, inclusive, tem conceitos ligeiramente diferentes aqui, certo? Então, por exemplo, quem trabalha em lava-jato tem que usar o EPI adequado, que é para eliminar o agente causador do risco, né? Eliminar o risco, no caso é a umidade, certo? Senão, ele vai ter direito a perceber, né, a receber o adicional por insalubridade. Mas o correto, o ético, por parte do dono do lava-jato, é dar a ele, dar ao seu funcionário o equipamento de proteção individual para que ele não tenha a patologia, para que ele não manifeste as patologias, que podem ser de vários tipos: pele, micoses, respiratórias, várias patologias, tá? Então, por isso se deve eliminar a umidade. Mas eu não estou falando só de lava-jato, né? Eu estou falando também de ambientes onde a umidade atrapalha o convívio, atrapalha a funcionalidade do lugar, né? Então você tem uma casa e você choveu, está pingando água, e está pingando água ali perto da tua sala, respingando para a tua sala. Isso não é bom, isso é desagradável. Então nós temos que fazer as instalações prediais de água pluvial para dar para essa água um caminho seguro, tá? Para que ela saia dali, saia do teu telhado por um caminho seguro, sem ficar respingando, que ela saia do teu pátio, da tua área impermeabilizada, da tua quadra, do teu terraço, da tua varanda, que ela saia desses ambientes o mais rápido possível e sem causar transtorno, e que vá para um local seguro, ok? Essa daí é a razão de ser da instalação predial de águas pluviais, tá? Então, olha só o que é que ele fala. Tem dois verbos importantes aqui, ó. Recolher essa água e conduzir essa água, tá? Então, ela tem essas duas finalidades, ok?
A NBR, que normatiza as instalações prediais de águas pluviais, é a 10.844, tá? Do ano de 89. Instalações prediais de águas pluviais. Por favor, você já sabe o que é que eu vou dizer agora. Faça o download dessa norma hoje, coloque lá na sua pasta normas, tá? Essa norma aqui é muito importante, pessoal. Águas pluviais é bem diferente de água fria e de água quente. Professor, eu já achei que de água quente era bem diferente de água fria, mas não é tanto não. É diferente por causa da questão dos aquecedores. Porém, a instalação de água quente também é em conduto forçado. Ela utiliza as mesmas equações da instalação de água fria, o dimensionamento, os mesmos materiais. Aqui não. Aqui nós temos uma instalação toda em conduto livre. Então são outras equações. É outra hidráulica. É a hidráulica do conduto livre, inclusive, tá? Por isso que a gente vai se demorar um pouquinho mais nesse slide aqui, tá? Nessa apresentação de hoje. Vamos lá. Então, olha só, as instalações devem ser projetadas de modo a obedecer às seguintes exigências. Recolher e conduzir, pessoal, eu vou anotar isso daqui, ó. A vazão, anote esse termo, porque esse termo é muito importante. A vazão de projeto, que nós vamos representar pela letra Q, tá? Tudo aqui vai ser em função desse valor. Tudo aqui vai ser em função da vazão de projeto, tá? Tudo aqui. Então anote esse valor aí. Recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos pelos dispositivos legais. Vamos lá, duas observações. Professor, a grosso modo, você ainda vai explicar o que é vazão de projeto? Vou. Mas a grosso modo, o que é? Olha, pessoal, água pluvial é água de chuva. Quanto vai chover? Me responda essa pergunta. Quem respondeu, lhe dou um carro novo, zero de presente. Um BMW zero de presente. Você não consegue dizer quanto vai chover. Hidrologia não é uma ciência determinística. Hidrologia é uma ciência probabilística, estocástica, né? Então eu não tenho como avaliar ali exatamente quanto vai chover. Agora, eu posso me preparar para uma chuva ali bem pesada, né? Para uma chuva crítica e adotar essa chuva para o meu dimensionamento hidráulico. Então, água pluvial, ela parte desse seguinte princípio. Eu tenho que partir do meu dimensionamento hidrológico, ou seja, do meu estudo hidrológico, de eu conhecer como é que é essa chuva, para a partir disso eu estimar quanto que essa chuva se converte em vazão na minha área, na área que eu vou precisar drenar, na área de projeto. A essa vazão, onde eu adotei vários critérios para estimar essa chuva, eu vou chamar de vazão de projeto. Ok, pessoal? Bom, então eu devo recolher e conduzir essa vazão de projeto, que nós já temos uma noção do que é. E outro ponto importante, há locais permitidos pelos dispositivos legais. Ok, professor, eu entendi. Você vai pegar a água que cair, que precipitar na sua casa e vai tirá-la, vai drená-la, isso aqui é um projeto de drenagem, para um local permitido. E qual seria esse local permitido? O sistema público de drenagem, tá? Então eu vou mandar para o sistema público de drenagem. Então eu vou mandar a água que precipita da minha casa para a rua. E aí eu queria fazer uma pergunta. Essa água, ela vai para onde da rua? Será que ela cai? Ela entra numa tubulação e já vai direto da minha casa para essa tubulação que passa embaixo do leito da rua? Será que é assim que eu vou fazer? Se você parar para prestar atenção, se você parar para lembrar, você vai lembrar na sua vida de várias situações onde está chovendo e está saindo por uma tubulação que vai para a calçada, mais especificamente essa tubulação ou sai na calçada ou sai na sarjeta da rua, um jato d'água vindo aí, uma vazão bem grande vindo de dentro da casa, né? Então essa água que está vindo de dentro da casa,
é a água que está sendo drenada pela instalação predial de água pluvial, ou seja, pelo sistema de drenagem da casa, e está indo para a sarjeta. Então você diz assim, ah, professor, então deixa eu ver se eu entendi. A sarjeta é um elemento de drenagem. Sim, a sarjeta é um elemento de drenagem. Olha só, se eu considerar aqui o muro da minha casa, tá? Aqui a calçada e aqui o leito da rua, eu tenho o leito da rua nesse formato, ó. Para que você acha que você tem essa sarjeta aqui, que a gente chama de sarjeta triangular, que é para a água se acumular aqui, ó. Né? Ou seja, tanto a água que vem da rua, como a água que vem daqui, ó, dessa tubulaçãozinha aqui, da minha casa, que vai escoar para a sarjeta, né? Aí, ao longo da sarjeta, aí você tem aqui a rua vista de cima agora, o leito da rua, visto de cima, tá? Aí você tem aqui a sarjeta, certo? Vista de cima. Aí bem aqui está o muro da minha casa, bem aqui está essa minha tubulação aqui, tá? Tá mandando água aqui, só que bem aqui na frente você encontra um negocinho aqui assim, ó. Sabe o que é que vai ser isso daí, pessoal? Isso daí vai ser uma boca de lobo, que é o local onde essa água, tanto a água que veio daqui do leito da rua, tá? Como a água que veio aqui da instalação predial de águas pluviais, vai escoar para cá e aqui vai cair dentro dessa boca de lobo. Então aqui eu tenho uma boca de lobo, tá? E a partir dessa boca de lobo, a água desce para uma tubulação interna, que fica realmente enterrada embaixo da rua, tá? E aqui eu estou falando do sistema público de drenagem urbana, né? Que recolhe a água das instalações prediais de águas pluviais. Tá certo? Vamos para frente. Bom, beleza. Esses sistemas devem ser estanques. O que é estanque? Estanque é algo que não vaza, tá? Então ele não deve ter vazamentos. Ou seja, toda a água deve ser canalizada para um local e sair por aqui, tá? Então, hermético, sem vazamento, sem furos, tá? Não pode errar isso aí, tá? O sistema de instalação predial de águas pluviais deve permitir limpeza e desobstrução de qualquer ponto do interior da tubulação. Pessoal, a instalação de água pluvial é feita, em alguns casos, por canais, por calhas, né? Então, aquela calha que tem lá no final do teu telhado, né? No final das águas do teu telhado, aquela calha é uma calha semicircular ou uma calha retangular, tá? E essa calha ela é aberta, então às vezes você tem uma árvore ali do lado, uma mangueira, às vezes você tem um pé de jambo, né? Um jambeiro, que joga folhas, joga frutos ali, joga sementes ali. Às vezes você tem um animal roedor, um rato ali, né? E às vezes ele se engancha numa tubulação dessa, morre, se engancha ali, né? Então eu preciso realizar a limpeza dessas calhas para desobstruí-las, porque senão a água não consegue passar. Então são várias, a própria poeira vai acumulando, vai fechando. Tudo isso daí faz com que você seja obrigado a garantir a desobstrução das calhas. Portanto, essas calhas aí devem ter em vários lugares, nós vamos ver que lugares são esses, lugares onde se permita a limpeza e a desobstrução dessas calhas, ok? Bom, deve também absorver esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidos. Ora, essas calhas, as instalações de águas pluviais, na maioria das vezes, elas são aparentes, elas estão expostas às intempéries, a sol, a chuva, a calor, a frio, né? Elas estão expostas ali na frente de uma parede, então pode uma criança jogar a bola, chutar a bola, bater ali naquela calha, né? Então, uma das coisas que ela tem que prever é a capacidade de absorção de dilatação, tá? Então ele fala sobre esforços provocados por variações térmicas e tudo. Tem que se pensar em um material que trabalhe com juntas de dilatação para isso, tá? Permitir também a absorção de choques mecânicos, de colisões. Uma bola que uma criança está jogando bola ali, bate
na tubulação, ou então na vaga de uma garagem, na frente de onde o carro estaciona, tem uma calha lá dessas, uma tubulação vertical, a gente chama de condutor vertical, e esse condutor vertical, ele, da frente ali de onde o carro chega, às vezes você despreparadamente ou inadvertidamente dá um beijinho com o carro nessa tubulação, danifica a tubulação, então ela tem que aguentar esses esforços externos, tá? Em componentes expostos, deve-se utilizar material resistente às intempéries, sol, chuva, calor, frio, vento, ok? Escoar a água sem provocar ruídos excessivos. Ruídos hidráulicos realmente incomodam, tá? Então eu costumo dizer que isso daqui tem muito mais a ver com o bom dimensionamento, nós vamos ver isso aqui claramente, com um bom dimensionamento, com um dimensionamento bem feito, do que com a própria escolha do material, tá? O bom dimensionamento vai evitar ruídos excessivos do ponto de vista hidráulico, tá? E garantir a indeformabilidade através de uma boa fixação, né? Uma boa amarração dessa tubulação na parede, por exemplo, tá? Ou onde quer que essa tubulação seja afixada, tá? Beleza, chegamos aqui na terminologia. Eu vou pegar só o nosso apagador aqui, que eu vou apagar isso aqui, que eu vou precisar usar muito essa lousazinha aqui, esse trechinho de lousa agora, tá? Então vamos lá, vou até apagar aqui também a vazão de projeto. Para frente, terminologia. Então, primeira informação. O que é altura? Isso aqui está em ordem alfabética, tá? O que é altura pluviométrica? Então está escrito aqui, volume de água precipitada por unidade de área horizontal. A primeira coisa que eu falo aqui é o seguinte, ó, a altura pluviométrica a gente vai representar pela letra H, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma altura pluviométrica de 10 milímetros, tá? Isso daqui é exatamente aquela informação que você recebe diariamente nos telejornais. Hoje choveu na capital uma chuva de 10 milímetros, uma chuva de 72 milímetros. Professor, o que é isso? Então vamos lá. Eu não vou desenhar isso porque é muito fácil você imaginar. Então você vai imaginar um quadrado de 1 metro quadrado. De 1 metro por 1 metro de dimensões horizontais. De área de base de 1 metro por 1 metro. Um quadrado de 1 metro quadrado, tá? E você vai imaginar que esse quadrado tem paredinhas aí de acrílico, tá? Até uma certa altura, tá? E que esse quadrado, obviamente, ele está longe de árvores, de edificações, de muros, de paredes. Por quê? Porque a chuva cai com vento e pode ser que essa árvore, essa edificação, esse muro, essa parede, interfira na quantidade de água que cai nesse retângulo, né? Então, nesse paralelepípedo aí. Então, você precisa colocar esse paralelepípedo numa área que não tenha interferências, tá? Então, chove lá, começa a precipitação, e depois que choveu, você mede qual a altura que deu, certo? Então, para ficar mais fácil, vamos supor que choveu 1 metro, tá? Vamos supor que choveu 1 metro. 1 metro são 1000 milímetros. Eu estou supondo 1 metro que é mais fácil calcular. Com 10 milímetros fica muito ruim para calcular, tá? Então, se eu pegar qual é o volume de área, qual é o volume de água que precipitou ali? Ora, você tem uma área de 1 metro quadrado e uma altura de 1 metro. Portanto, você tem um volume de 1 metro cúbico. Né? 1 metro cúbico são 1000 litros de água. Então você passa a ter ali um volume, né? Você passa a ter ali um volume. Então a altura pluviométrica, ela diz respeito, ela é uma medida indireta de volume, tá? Então apesar daqui estar escrito milímetros, ela é uma medida indireta de volume, tá? Então imagina aí que você tem agora, ao invés de uma área de 1 metro quadrado, a área de uma cidade em quilômetros quadrados ou em hectare, que são 10 mil metros quadrados, tá? Então, ora, você pega essa altura pluviométrica, com qualquer que seja a unidade dela, metro, centímetro, milímetro, né? Geralmente é em milímetro mesmo, né? Converte para metro, multiplica isso daí pela área da cidade em quilômetros quadrados, e você passa a ter o volume de água que precipitou naquela cidade. Então, olha que legal.
A altura pluviométrica é uma variável lá da hidrologia que vem calcular para você, de forma indireta, qual é o volume de água que precipitou naquela região. Tá? Então, se eu multiplicar pela área da cidade, pela área do bairro, professor, eu estou dimensionando uma usina, a área da usina, eu estou dimensionando um loteamento, a área do loteamento. Tá? Não, mas eu estou dimensionando uma área qualquer, que o formato é irregular, você traça a bacia, a área da bacia. Tá? Então, quando você multiplica pela área da bacia, você tem ali o volume de água que precipitou ali. Com esse volume, você pode ir para o cálculo hidráulico, ou seja, dimensionamento das peças hidráulicas. Então, águas pluviais é muito assim, você parte da hidrologia para chegar na hidráulica. Tá? Então, a água pluvial, ela envolve a hidrologia e a hidráulica, ok? Bom, mas aqui, onde tem a altura pluviométrica, eu já vou fazer uma observação e já vou antecipar aqui para vocês um outro que tem aqui na letra I, que é a intensidade pluviométrica, tá? A intensidade pluviométrica é a letra I, certo? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, 10 milímetros por hora, tá? 10 milímetros por hora. Ok? Ou então, pessoal, durante uma hora, certo? I1. Agora eu vou pegar aqui um outro I2, certo? Esse I2 aqui vai ser 5 milímetros por hora durante 2 horas. Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. 10 milímetros por hora. Numa precipitação de 1 hora, choveu 10 milímetros, concordam? Quem discorda, anote aí e no encontro virtual conversa comigo. 5 milímetros por hora. Numa precipitação de 2 horas, dá os mesmos 10 milímetros. Então, note que aqui eu tenho uma mesma altura pluviométrica, para 2 diferentes chuvas, tá? Para 2 diferentes chuvas. Vou pegar até uma terceira chuva aqui, ó, um I3, que é uma chuva de 1 milímetro por hora durante 10 horas, tá? Pessoal, eu tenho aqui 3 chuvas totalmente diferentes. Eu pergunto para vocês qual dessas 3 é a chuva mais agressiva, é a chuva mais crítica. Anote esse termo, chuva crítica. Uma dessas 3 aqui vai ser a chuva mais crítica. Então note que a intensidade pluviométrica, ela fala de volume, mas ela não fala de vazão. A intensidade pluviométrica, ela não fala por si só, a altura pluviométrica. A altura pluviométrica, ela não fala por si só se aquela chuva é uma chuva perigosa ou não. Então, a altura pluviométrica é base para que eu encontre a intensidade pluviométrica, pois a intensidade pluviométrica é a altura pluviométrica num certo intervalo de tempo, tá? Então, a intensidade pluviométrica é a altura pluviométrica num certo intervalo de tempo. Isso aqui é dado normalmente em milímetro por hora, milímetro por segundo, sei lá, mas normalmente milímetro por hora, tá? Então, pessoal, eu pergunto para vocês, qual dessas 3 chuvas, I1, I2 ou I3, é a chuva mais crítica? Com qual delas que eu devo me preocupar? Sem dúvida alguma, é aquela que choveu o maior volume no menor intervalo de tempo. Porque o meu projeto hidráulico, as minhas calhas, as minhas tubulações, elas vão ter que drenar aquela água no mesmo ritmo que a água precipitou ali, tá? Então, esse tipo aqui é pior. Então, o que é que está escrito aqui? Intensidade pluviométrica é o quociente entre a altura pluviométrica e o intervalo de tempo. Então, a intensidade pluviométrica é, de fato, o parâmetro que é utilizado aqui nos nossos cálculos, tá? Mas que eu precisava primeiro definir a altura pluviométrica com vocês,
para depois explicar o que é a intensidade pluviométrica. Então, a intensidade pluviométrica já foi, né? Então, vamos voltar para cá. A altura pluviométrica também já foi, ok? Água do telhado, tá? A água do telhado não é a água líquida, não é o H2O, é o caimento das telhas. Cada caimento desse a gente chama de uma água do telhado, tá? Então, esse daqui, por exemplo, é um telhado de 4 águas, porque ele tem 4 caimentos, tá? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês pensem bem e me respondam o seguinte. Qual é o primeiro elemento de drenagem? Qual é o primeiro elemento de drenagem na instalação predial de água pluvial de uma casa? É a calha que eu vou colocar aqui? Sim ou não? É a calha que eu vou colocar aí? Sim ou não? Vou dar um tempo para você pensar enquanto você vê o vídeo. Resposta: não. Primeiro elemento de drenagem são as águas do telhado, é o próprio telhado. Não é por outra razão que o telhado tem caimento, para que a água caia. Senão o telhado poderia ser plano e horizontal. Tá certo? Ah, professor, mas quando eu faço platibando, eu faço ele plano e horizontal. Eu faço não. Suba lá, faz não. Suba lá no telhado e veja o que é que você tem por dentro lá. Você tem um caimentozinho, tá? No mínimo você tem um sistema de telhas também, tá? Que não são cerâmicos, mas tem, com caimento por um canto. E nesse canto lá na laje, em concreto, você tem uma calhazinha, um caimento e uma calhazinha. Um caimento sutil, mas tem, tá? Então tem que ser feito sempre com caimento. Então aqui, esse trianguinho aqui, ele indica o sentido do caimento. Então isso aqui seria um telhado de uma água, né? Então essa parte aqui é uma parte mais alta, às vezes decks, né? Onde o cara faz uma churrasqueira lá, faz um deckzinho para a água cair para um canto, né? Então isso aqui seria um telhado de uma água, um telhado com 2 águas, a linha que junta as 2 águas, a linha mais alta a gente vai chamar de cumieira, tá? É a linha de cume, né? A parte mais alta. Aqui é um telhado de 4 águas, indicando o sentido do caimento de cada água. E aí é uma coisa que é muito bonita realmente quando você encontra uma casa com um telhado de múltiplas águas, bem bonito, né? Tem muito projeto bacana também assim, certo? Então, ok. Visto aí a altura pluviométrica, visto aí a água do telhado, vamos para o próximo conceito. Área de contribuição. Pessoal, isso daqui é super importante. Mas eu não vou me detalhar tanto aqui, porque vai ter uma parte só para falar de área de contribuição. E é uma parte grande, inclusive. Tá? Mas olha a definição. Área de contribuição é a soma das áreas das superfícies que, interceptando chuva, conduzem as águas para determinado ponto da instalação. Soma das áreas das superfícies que, interceptando chuva, conduz água para a instalação. Eu pergunto para você, as águas do teu telhado são área de contribuição? Essas superfícies, as águas do telhado, teu telhado, intercepta chuva, precipita, cai chuva no teu telhado? Cai. Esse telhado conduz a água para algum lugar, no caso a calha? Conduz. Então o teu telhado é área de contribuição. Tá? Ah, professor, entendi. Então tudo que está exposto ao céu é área de contribuição. Mas não só isso, vamos pensar assim. Professor, na minha casa eu tenho uma varanda não coberta. Uma varanda ao redor não coberta. Então quando chove, chove nela. Ela é pavimentada, ela é cimentada. Ela é área de contribuição? É. Essa varanda pede, ela exige de você que você faça essa varanda com um pequeno caimentozinho sutil, porque as pessoas vão colocar cadeiras ali na varanda e tal, e que você tenha uma calhazinha após a varanda. Tá? Então essa tua varanda aí, nessa hipótese, é a área de contribuição. Professor, eu tenho uma quadra de futebol na minha casa, descoberta. É a área de contribuição? É. Tá? Agora, essa quadra vai ter caimento? Aí fica mais complicado você fazer uma quadra de futebol para praticar um esporte com caimento. Né? Você talvez possa pensar aí em algum material que tenha uma certa porosidade. Tá? Bom, mas ela é área de contribuição. Tá? Professor, o muro ou as paredes externas da minha casa, as paredes externas, são área de contribuição? Então vamos imaginar o seguinte, eu acabei de citar essa varanda não coberta, né? Então eu tenho aqui uma porta e
além da porta, aqui é a área fechada, a minha sala, além da porta, uma varanda, a minha é coberta, mas imagina que eu tenho uma varanda não coberta, tá? Então, eu tenho essa varanda. Se eu fechar essa porta, vai precipitar, na hora que chover, vai molhar aqui as paredes e a porta pelo lado de fora? Vai. Então, essas paredes e essas portas, né, todas essas paredes aí pelo lado de fora, são áreas de contribuição, porque chove, escorre por elas e vai para a varanda, para o piso da varanda. Né? Então eu tenho que drenar toda essa água. Ah, professor, então pera lá, o muro da minha casa pelo lado de dentro é área de contribuição? É, mas aí você tem uma outra coisa para você perceber. Pessoal, o meu jardim é área de contribuição? Não. Por quê? Porque no jardim a água não escoa, a área infiltra. Então, a área de contribuição é para quem conduz água, é para quem escoa superficialmente, é para quando a gente fala do escoamento superficial e não da infiltração. Então, quando eu falo de jardim, de terreno natural, tá? Eu não tenho escoamento superficial, eu tenho infiltração. Então, aí não é área de contribuição. Então, se o meu muro, pelo lado de dentro, ele escoa a água para baixo, e embaixo tem um jardim, eu não considero esse muro aí área de contribuição. Tá? Embora o fato de você precisar impermeabilizá-lo, né, para não ter patologia no muro, mas isso não tem nada a ver com água pluvial, com drenagem, aliás. Tá certo? Então já deu para você entender bem aí o que é área de contribuição. Né? Então onde precipita e essa água é naturalmente escoada superficialmente, você vai precisar drenar essa água. Então isso aí vai ser área de contribuição. Ok? A gente vai ver alguns slides só falando de área de contribuição. Ok? Beleza. Caixa de areia. Caixa de areia, para quem já pagou saneamento, que estudou lá um pouquinho de estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, tem lá uma caixa de areia, mas aqui a caixa de areia, ela tem dois propósitos. Reduzir um pouco a velocidade de escoamento da água, certo? Para que você possa, com essa velocidade controlada, deter qualquer sedimento, ou seja, dar a oportunidade de qualquer sedimento, areia, por exemplo, pedriscos, de ali precipitarem, né? De ali sedimentarem, tá? Qual é a palavra? Sedimentar mesmo, decantar, né? De ali decantar e ficar retido naquela caixa de areia e não passar para as tubulações seguintes. Tá? Então isso daí é uma caixa de areia no momento adequado, nós vamos falar de caixa de areia, vamos tratar de caixa de areia também. Aqui eu estou só apresentando, é um slide sobre a terminologia, ok? Calha, canal, primeira palavra que tem, canal. Professor, o que é canal? Todo canal é uma calha? Todo canal é aberto? Não, hein pessoal? Você também pode ter tubulações fechadas que chamam canal, tá? Então, o que é canal? É quando o escoamento se dá em conduto livre. Então, aqui nas instalações de águas pluviais, nós vamos ter calhas lá no telhado, mas nós vamos também ter tubulação fechadas. E essas tubulações fechadas também são canais, porque também escoam em conduto livre, com a pressão igual à pressão atmosférica, não maior, igual. Ok? Então, calha, canal que recolhe a água de coberturas, terraços e similares e a conduz para um ponto de destino. Então, todas as nossas tubulações aqui vão ser canais, abertos como a calha ou fechados como tubulações, verticais ou horizontais. Tá? Eu posso ter partes do sistema de instalação de água pluvial horizontal enterrado embaixo do solo, mas não deixa de ser conduto livre não. Tá? Não deixa de ser conduto livre, tá ok? E aí, essas tubulações, como eu acabei de falar, podem ser enterradas embaixo do solo, são as tubulações horizontais. Então vamos logo fazer aqui um pequeno apanhado. Pessoal, a água chove, né? A chuva precipita, cai primeiramente aonde? Nas águas do telhado. Primeiro elemento de drenagem, as águas do telhado. É por isso que eles têm que ter caimento, certo? E eu tenho que saber essa área aí para dimensionar a minha calha, hein? Segundo, calha, desce da água do telhado, calha. Da calha, desce para uma tubulação vertical, que no próximo slide ela vai aparecer, chama condutor vertical. Então, o condutor vertical é o elemento de ligação
entre a calha que está lá em cima e o condutor horizontal que está lá embaixo enterrado no chão, ou uma calha horizontal, por exemplo. Tá? Então esse daqui é o condutor horizontal. Calha ou tubulação horizontal destinada a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais, até o sistema público de drenagem. Tá? Bom, aí no próximo slide aparece o condutor vertical. Tá? Então olha só, condutor vertical. Tubulação vertical destinada a recolher águas de calha lá de cima, elemento de ligação entre a calha e o condutor horizontal, coberturas, terraços similares e conduzindo até a parte inferior do edifício, aonde eu tenho lá o meu condutor horizontal. Tá? Beleza, aqui eu vou apagar a lousa, tá? Porque aqui eu vou precisar definir com bastante atenção a duração da precipitação. Tá? Então aqui a gente vai precisar também ter cuidado. Pessoal, está escrito aqui, ó, duração da precipitação. Intervalo de tempo de referência para a determinação de intensidades pluviométricas. Preste atenção. Professor, isso daqui significa que eu vou adotar uma duração para a minha chuva. Tem chuvas que duram 5 minutos, tem chuvas que duram meia hora, tem chuvas que duram 2 horas, tem chuvas que duram o dia inteiro. Então eu já entendi. Por segurança, eu vou adotar a chuva que cai o dia inteiro. Se esse for o seu pensamento, se permita a minha explicação aqui. Existe, pessoal, existe aqui uma relação e que essa relação é intensidade pluviométrica, aquela que você viu lá em milímetro por hora, versus a duração da intensidade. Certo? E que todas essas curvas, elas vão ser assim, ó. Ou seja, quanto maior a duração da chuva, quanto maior a duração da chuva, menor a intensidade. É incrível. Essa é a curva da chuva. Tá? É a chamada curva IDF. Aí eu vou explicar o que é IDF. Porém, eu tenho que pegar, pessoal, uma chuva com a maior intensidade possível, concorda? Porque uma chuva com a maior intensidade possível é aquela chuva mais crítica, é aquela chuva mais perigosa. E a chuva com a maior intensidade possível é aquela que vai ter uma duração T pequena. Tá? Então, para quem pensou assim, ó, eu vou pegar a chuva que dura 24 horas, o seu conceito está errado 2 vezes. Primeiro porque quando eu falo de duração de precipitação, eu não atribuo, eu não estimo, eu não chuto quanto tempo eu acho que vai chover. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata, tá bom? Se trata de estimar qual é a intensidade pluviométrica da chuva que eu estou falando. E aí, pessoal, se trata de pegar a intensidade pluviométrica maior possível. E a intensidade pluviométrica maior possível é aquela que tem duração menor possível. Vou dar um exemplo. Eu já viajei para lugares, por exemplo, no sul do país, onde em determinadas épocas eu já viajei de Porto Alegre até a Serra Gaúcha de carro, uma viagem de 2 horas chovendo. Só que é 2 horas chovendo, aquela chuva daquela frase que a gente usa assim, nem chove nem molha, né? Chovendo pouquinho, você notava ali que o asfalto estava molhado, mas o asfalto dava até para você dar um cavalo de pau ali que o carro não ia derrapar. Não tinha aquaplanagem. Então ali era uma chuva duradoura, aquela chuva ali, depois que eu cheguei, ela ainda continuou chovendo até 9 da noite. Então bote uma chuva aí de 12 horas de duração, mas com uma intensidade pluviométrica
tão pequenininha que você fazendo um sistema de drenagem simples, pequeno, nada robusto, pequeno, ele é capaz de atender a drenagem daquela chuva. Agora, compare isso, pegue esse mesmo volume de água que caiu em 12 horas e imagine que ele caia em 12 minutos. É um toró, é uma chuva crítica. Né? Então é para essa chuva que eu tenho que me preocupar, porque eu tenho um acúmulo muito rápido de água e o meu sistema tem que ser robusto de tal forma que ele consiga drenar essa água aí. E no nosso Nordeste, pessoal, o nosso Nordeste ele é uma terra até do ponto de vista físico, né? Não das pessoas e tal, ingrato, inóspito. Por quê? Porque para quem está vendo aí de outros lugares do Brasil, que diz aquela frase assim, ó, no Nordeste não chove, no Nordeste chove muito. Só que quando a gente fala aqui de curva IDF, a gente fala, o F é frequência, tá? O F é frequência, o D é duração da chuva, e o I é intensidade da chuva. Então, quando fala de chuva, de agora em diante, você tem que entender que toda chuva tem esses três atributos, essas três características, e você tem que saber de qual que está se falando quando se fala que no Nordeste não chove. Então, quando se fala que no Nordeste não chove, se fala de frequência. Realmente, a frequência das chuvas do Nordeste, primeiro, é irregular. É muito irregular. Tá? Ela é tão irregular que passa longos períodos sem chover. Por isso que se fala que no Nordeste não chove. Agora, quando se fala de intensidade, aí nós temos um problema no Nordeste. Uma chuva com intensidade muito grande. E nós já vimos por essa curva que chuvas com intensidades muito grandes implicam em chuvas com durações muito pequenas. Tá? Então, no Nordeste, nós temos chuvas com intensidades muito grandes e que costumam ter duração pequena. Ah, mas chove o dia inteiro. Pode ver, quando chove o dia inteiro, a intensidade da chuva não é tão grande. Tá? Então, o que acontece? Para efeito cultural, quando se fala no Nordeste não chove, o pessoal está falando da frequência. Agora, eu costumo dizer nas minhas aulas, no Nordeste chove muito. Chove muito. Eu estou me referindo aqui à intensidade. Né? Chove muito, chove com intensidade muito grande. E isso é inóspito, por quê? Porque isso exige que o sistema público de drenagem e a instalação predial de água pluvial, ela seja muito robusta, consequentemente muito mais cara, para um lugar que tem pouco recurso, justamente por causa do clima. Né? Então nós temos essas características aí no Nordeste. No Nordeste, a drenagem urbana, ela requer muito mais. É por isso que lá nos estudos de saneamento, a turma fala que a drenagem é o primo pobre, né? Ou é o irmão pobre, ou o filho pobre do saneamento. Porque o saneamento é água, tanto o sistema, o dimensionamento, como o tratamento, é esgoto, sistema, e o tratamento é a gestão dos resíduos sólidos e é o sistema de drenagem. Então, como é que o político normalmente faz? O prefeito ele reza, ele faz uma novena para não chover nos 4 anos dele, ou pelo menos para não chover com essa intensidade, mas pode chover. Né? E aí você tem uma calamidade aí durante alguns dias. Tá? Então existe até a defesa civil que trata dos problemas ligados a isso. Então falta um pouco mais de gestão, de atenção desse irmão do saneamento, que é a drenagem, né? desse filho do saneamento, que é a drenagem, por parte dos gestores públicos, tá? Principalmente dos prefeitos aí. Falta essa gestão, que é a drenagem. Tá? Portanto, pessoal, a duração de precipitação, ela existe em várias tabelas, uma relação entre a duração de precipitação e a intensidade pluviométrica. E a minha ideia de adotar um valor de duração de precipitação é, na verdade,
adotar um valor de intensidade pluviométrica. E, obviamente, eu tenho que adotar uma intensidade pluviométrica grande, porque eu tenho que me preparar para a pior chuva. Eu tenho que me preparar para a chuva crítica, tá? E, normalmente, em drenagem, a norma, a NBR 10844, a norma adota essa duração como sendo a chuva de 5 minutos, tá? Como sendo a chuva de 5 minutos. Aí você vai ter uma tabela que coloca lá, tabela de chuva de 5 minutos. Aí tem lá Natal, Mossoró, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá, e aí vai. Tá? Então você só faz olhar lá naquela tabela para chuva de duração de 5 minutos, qual é a intensidade pluviométrica. Essa intensidade pluviométrica também vai ser dividida por períodos de retorno, mas a gente vê período de retorno já depois de perímetro molhado. Tá? Ok, pessoal? Qualquer dúvida sobre duração de precipitação, encontro virtual, vocês me perguntam lá. Tá? Então assim, professor, então peraí. Questão de concurso pergunta assim, eu adoto uma chuva de duração de 5 minutos. Significa que eu estou acreditando que só vai chover 5 minutos? Não. Significa que eu estou dimensionando o meu sistema, significa que eu estou me preparando para uma chuva cuja intensidade equivale à intensidade de uma chuva de apenas 5 minutos, ou seja, uma intensidade gigantesca. Pode acontecer, porque isso aqui não é uma lei, isso aqui não está na Constituição Federal, pode acontecer de eu ter uma chuva com uma intensidade bem grande e uma duração bem grande. Aí é que é ruim mesmo. E que não respeite essa curva. Seria uma coisa atípica, né? Mas aí, pessoal, nós estamos falando de eventos naturais, nós estamos falando de probabilidades, nós estamos falando de coisas estocásticas, probabilísticas e não determinísticas. Então, pode acontecer? Pode. A probabilidade é que caia dentro de uma curva como essa. Existe uma curva dessa para cada cidade. A probabilidade, e essa curva é baseada em dados históricos, a probabilidade é que a relação intensidade e duração caia dentro dessa curva, mas não é uma lei, não é uma regra, não é legislado, não dá para eu chegar e dizer, ô São Pedro, eu quero, de agora em diante, toda chuva sua, respeite essa curva que eu estudei aqui, baseado nos dados passados. Não, São Pedro vai olhar para o cara, ó o doidinho, o bicho é doido. Não é não, pessoal. Então, atenção com isso, tá? Beleza. Então, uma vez explicado a duração da precipitação, a gente já explicou o que é a intensidade pluviométrica, né? Então, passa a intensidade pluviométrica, deixa eu apagar aqui a lousa para a gente poder falar de perímetro molhado. Vamos lá. Perímetro molhado. Eu não vou nem ler, pessoal. Eu vou imaginar aqui o seguinte. Eu vou imaginar aqui uma calha de seção retangular. Ok? Essa calha, ela tem uma base B e uma altura A. Ok? Então, se eu for perguntar para vocês qual é a área da secção transversal da calha, aí você vai me dizer base vezes altura, A vezes B. Ok. Porém, essa calha está com água até meia altura. Tá? Então, a água está indo até uma altura equivalente a A sobre 2. Se não tivesse colocado essa água aí, né, e eu perguntasse qual é o perímetro da secção transversal da calha, perímetro da secção transversal da calha, você ia dizer A mais B mais A, você ia dizer 2A mais B. Porém, quando eu falo de molhado, perímetro molhado, é só até onde a água vai. Portanto, ou seja, das partes da calha que estão em contato com a água, ou seja, é esse tanto aqui, A sobre 2, mais esse tanto aqui, A sobre 2, A sobre 2 mais A sobre 2 é A, mais esse tanto aqui, ó, tá?
Portanto, o perímetro molhado aqui é A sobre 2 vezes 2, que dá A, mais B. Ok, pessoal? A sobre 2 mais A sobre 2 mais B. Mas, professor, e aqui não tinha que somar mais B, não? Não, pessoal, isso aqui é água. Perímetro molhado é a parte da calha que está em contato com a água. Ok? Vou mostrar aqui um outro exemplo. Se eu pegar uma calha de seção semicircular de raio R, só que raio R é coisa de menino velho amarelo do buchão. Aqui a gente vai falar em diâmetro. Então, se o diâmetro é D, né? Então, se eu pegar aqui o centro, eu vou ter aqui essa medida aqui, que em função de D é D sobre 2. Ok? É o raio que é D sobre 2. E a água está aqui a máxima altura, ó. A água está aqui. Ok? Então, se eu perguntar para você qual é o perímetro molhado aqui, o que é que você vai me dizer? Vamos lá. Se fosse uma circunferência inteira, o perímetro era 2πr. Só que R é coisa de menino velho amarelo do buchão. Não tem 2πr, é πd, né? 2R é D, então é πd. Como aqui é somente a metade desse perímetro, metade de πd. πd sobre 2. Ok? πd sobre 2. Ok? Bom, eu falei, acho que ficou claro o que é perímetro molhado. Já dei 2 exemplos. Eu vou pular um pouquinho aqui e vou falar de seção molhada. A seção molhada é área molhada. É o mesmo conceito de perímetro molhado, só que para a área. É a área da secção transversal, só que é a área da parte da tubulação que está em contato com a água, ou seja, é a área formada pela água, pelo líquido, tá? Então a área molhada aqui, ela é essa área aqui, ó. Ok? A área molhada é essa área. Então eu gosto de escrever área molhada como AM, não gosto de escrever S não, tá? Mas a maioria das equações coloca S. De section, né, em inglês, né? Então a área molhada aqui, vamos lá, é a área desse retângulo de base B e altura A sobre 2. Então é A sobre 2 vezes B. Essa é a área molhada, né? Professor, qual é a área molhada aqui? A área molhada aqui vai ser toda essa área aqui, a área da semicircunferência. Vamos lá. A área de uma circunferência, πr ao quadrado. Πr ao quadrado é coisa de menino amarelo do buchão, coisa de ensino médio. πd2 sobre 4. A área inteira é πd2 sobre 4. Em função do diâmetro é πd2 sobre 4. Se é metade, é πd2 sobre 8, que é metade de πd2 sobre 4. Então eu vou ter aí πd2 sobre 8. Ok? E aí, pessoal, depois que eu defini o que é perímetro molhado e defini o que é área molhada, eu volto aqui para falar de raio hidráulico, que não está aqui, não sei por qual motivo, né? Raio hidráulico não está aqui, então já vou colocar raio hidráulico agora, né? Pessoal, o que é raio hidráulico? Raio hidráulico, por definição, nada mais é do que a área molhada dividido pelo perímetro molhado, certo? Então, raio hidráulico é a área molhada dividida pelo perímetro molhado, tá? Portanto, o meu raio hidráulico aqui vai ser a área molhada AB sobre 2 dividido pelo perímetro molhado. Esse daqui é o raio hidráulico dessa minha questão. Ok? E nesse caso aqui, o raio hidráulico dessa minha questão vai ser a área molhada, né, que é πd2 sobre 8, πd2 sobre 8, dividido pelo perímetro molhado, ou multiplicado pelo inverso, né, 2 sobre πd. Né? Então eu cancelo aqui o π, né? Cancelo aqui o quadrado com o d, o 2 com 8 vira 4, e aí eu vou ter d sobre 4. D sobre 4. Tá? Esse daí
nesse exemplo, é o meu raio hidráulico, tá? Note que o raio hidráulico é uma dimensão linear, é um comprimento, tipo raio é um comprimento, né? Ok? Então, uma vez falado o que é, vamos voltar aqui para perímetro molhado. Já falamos de perímetro molhado, né? É a parte da seção transversal da calha que está em contato com a água, que está molhada. Já falamos o que é área molhada ou seção molhada. É a parte, a seção transversal feita pela água. Não é a seção transversal da calha, a não ser que a calha esteja cheia, tá? Já falamos o que é raio hidráulico também, que era para estar aqui, não sei porque não está, para mim estava, né? Agora vamos para duas... ralo é ralo, vocês já conhecem, né? Então não vou perder tempo explicando o que é ralo. Mas nós vamos definir agora outros conceitos, também da hidrologia, que vão ser bastante importantes, tá? Que são período de retorno e tempo de concentração. Tá? Tá acabando a aula. Basicamente, acabou isso daí, aí fala vazão de projeto, aí acaba essa aula, tá? Vamos lá. Pessoal, período de retorno. Aqui a gente vai gastar um tempinho, certo? Porque eu vou fazer uma ilustração aqui na lousa. Preste atenção que aqui eu vou com calma, vou devagarinho. É o número médio de anos, então o tempo é em anos, não é em meses, em dia, em hora, em segundo, é em anos. É o número médio de anos em que, para a mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez. Uma única vez. Os concursos adoram alterar essa frase, provocando erros os mais diversos. Os concursos muitas vezes tiram essa parte aqui, ó, apenas uma vez. Aí fica assim. É o número médio de anos em que, para a mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada. Mas pode ser que em 10 anos uma intensidade pluviométrica seja ultrapassada apenas uma vez. Então essa intensidade pluviométrica aí é a intensidade pluviométrica para o período de retorno de 10 anos. Mas pode ser que em 10 anos essa intensidade pluviométrica seja ultrapassada 2 vezes. Se ela foi ultrapassada 2 vezes, ela não foi apenas uma vez. E se ela foi 2 vezes em 10 anos... Então, se eu dividir 10 anos pelo número de ocorrências, por 2, eu vou ter um período de retorno de 5 anos. Ou seja, o número médio de anos, 5, em que aquela intensidade pluviométrica foi igualada ou ultrapassada uma vez a cada 5 anos. Então, como é que os dados ocorrem? Os dados vão aparecer para você assim, ó. Ele dá lá a intensidade pluviométrica, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o ano, e vou colocar aqui a intensidade pluviométrica. Aí eu vou colocar de cima para baixo, tá? Eu vou colocar 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 13, 12, 11, 10. Tem 11 anos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou tirar 2010 para ficar só 10 anos. Tá? Vamos supor que 2020 já terminou. Ok? E eu tenho aqui a minha intensidade pluviométrica em milímetros por hora. Tá? Eu vou tirar aqui esse milímetro por hora, porque senão não vai caber na lousa, só por esse motivo. Tá? Então eu tenho aqui a minha intensidade pluviométrica. Certo? E aí, pessoal, eu vou preenchendo valores aqui para essa intensidade pluviométrica. Vamos lá? 2020 choveu
114. 2019 choveu 85. 2018 choveu 90. 2017 choveu 101. 2016 choveu 120. 2015 choveu 78. 2014, e aí eu vou preenchendo. 97, 84, 102. 2011 choveu 101. Certo? Beleza. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma nova coluna aqui e vou colocar esses números em ordem decrescente, certo? Em ordem decrescente ou em ordem crescente. Vamos colocar em ordem crescente? Qual o menor valor que você está encontrando aí? O menor valor que eu estou encontrando aqui é 78. Tá? Depois do 78, eu tenho aqui 84. Depois eu tenho 85. Depois eu tenho 90. Depois 97. Depois, olha só, o 101 ele aparece duas vezes, né? Então, o 101 ele aparece duas vezes. Então, eu vou colocar aqui o 101 duas vezes. Lembra que o 101 é duas vezes. Posso até colocar 101, 101. Depois eu tenho o 102, o 114 e o 120. Ok? Então, eu coloquei na ordem. Então, eu vou colocar aqui I na ordem. Eu escolhi colocar na ordem crescente. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma tabela de frequência acumulada que você já estudou lá na sua disciplina de estatística. Certo? E eu vou me dar o luxo de começar fazendo essa pergunta de baixo para cima. Certo? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes nesses 10 dados, aqui eu tenho 10 dados, né? Quantas vezes nesses 10 dados ocorreu a chuva de 120 milímetros? Quantas vezes nesses 10 anos a chuva de 120 milímetros foi alcançada ou até ultrapassada? Alcançada, cadê? Alcançada, igualada ou até ultrapassada? Uma única vez. Então, uma única vez. Tá? Agora eu queria fazer outra pergunta para vocês. Eu quero ver se você está atento. Quantas vezes a chuva de 114 milímetros foi igualada ou ultrapassada? Quem respondeu uma vez também errou. Por quê? Porque ela foi igualada uma vez, que foi no ano de 2012, de 2020, que choveu 114 milímetros, mas ela foi ultrapassada outra vez, que foi no ano de 2016, que choveu 120 a 114 mais alguma coisa. Então a chuva de 114 passou, bateu, foi batida nesse ano aqui. Portanto, a chuva de 114 foi igualada ou ultrapassada o quê? Duas vezes. Deu para entender, pessoal? Você pode fazer assim. Esse é igual a 1 mais 1, entendeu? Aí vai somando 1, mas vai somando 1, mas vai ter um lancezinho aqui no 102. Agora eu pergunto, quantas vezes nesses 10 anos a chuva de 102 milímetros foi igualada ou ultrapassada? 3. Uma, que foi no ano aqui de 2012,
né? 2 no ano de 2020 e 3 no ano de 2016. Nesses 3 anos choveu mais do que 102 milímetros, portanto, 3 vezes. Concordo? Quantas vezes a chuva de 101 milímetros foi igualada ou ultrapassada? 5. Concordam? Porque choveu 101 milímetros 2 vezes. Certo? Você poderia até fazer o seguinte, ó. Você poderia até fazer o seguinte. Ao invés de fazer frequência acumulada aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar para automatizar em Excel. Tá? Para colocar em Excel. Você pode colocar aqui o número de vezes que choveu e aqui a frequência acumulada. Certo? Então, quantas vezes choveu? Todas elas choveu uma vez. Eu vou colocar o 101 grande aqui, certo? 101 choveu 2 vezes. Aí todas as outras choveu uma vez. Tá? Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Então, em tabelas onde determinadas intensidades pluviométricas se repetem, você vai colocando aqui o número. E aí, pessoal, aqui é o seguinte, voltando aqui, quantas vezes choveu a chuva de 120? Uma vez. De 114? Uma vez, porque esse é esse mais esse, né? Aí esse, uma vez não, perdão, 2 vezes, né? Por quê? Porque esse cara vai ser esse mais esse, tá? Aí agora, ó, esse mais esse, choveu 3 vezes, né? Aí agora, 3 mais 2, choveu 5 vezes. A chuva de 101 milímetros foi igualada ou ultrapassada 5 vezes. Aí esse, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Deixa eu olhar ali, eu vou desaparecer aqui, que eu vou olhar ali atrás da câmera, se dá para eu escrever outra colunazinha aqui, tá? Eu preciso ver como é que a câmera tá pegando, tá? Bom, eu acho que vai dar, tá? Então vamos lá. Então vou colocar finalmente aqui, pessoal, finalmente aqui, eu vou colocar o meu período de retorno, TR, tá? O meu período de retorno, ok? O meu período de retorno. E vou colocá-lo de vermelho para chamar a atenção. Olha só, pessoal, quantas vezes a chuva de 78 milímetros foi igualada ou ultrapassada? Em 10 anos? 10 vezes. Então, 10 vezes em 10 anos, o período de retorno é uma vez por ano. 10 por 10. Você divide o número de ocorrências pelo número de tempo. Portanto, o período de retorno aqui é 1 ano. No outro extremo, essa chuva aqui, essa chuva de 120 milímetros, ou seja, essa intensidade pluviométrica, ela só ocorreu a cada 10 anos, uma vez a cada 10 anos em média. Então, se eu dividir 10 dados por 1, eu vou ter 10 anos, é o período de retorno. Olha a chuva de 114 milímetros, que ocorreu 2 vezes. Se ela ocorreu 2 vezes em 10 anos, ela ocorreu em média a cada 5 anos. Então aqui, ó, 5 anos. Período de retorno de 5 anos. Vamos pegar outro fácil? Depois eu pego 3. Esse de 5 aqui, ó, a chuva de 101. Ela ocorreu 5 vezes em 10 anos. Então ela ocorreu em média 10 por 5, 2, uma vez a cada 2 anos. Certo? E aí eu vou fazendo, ó, 10 por 3 dá 3,3 anos, né? 10 por 6 dá 1,8 anos, mais ou menos, tá? 10 por 7, vou botar aqui mais ou menos 1,6 anos. 10 por 8, 1,25 anos. 10 por 9, mais ou menos 1,1 ano. Tá? Então, o que é que eu tenho aí, pessoal? Eu tenho períodos de retorno relacionados com as suas intensidades pluviométricas. Portanto, o que é um período de retorno? É o número médio de anos em que, para uma mesma duração de... Opa, aqui eu tenho que pegar chuvas
que duraram, que estão numa mesma curva de duração, hein? Numa mesma curva de duração, para compará-las. Então, em que para a mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez. É assim que eu defini o período de retorno. Professor, na prática é o seguinte, definir período de retorno é um critério de segurança, tá? Quanto maior o período de retorno, é porque maior é a intensidade pluviométrica, ou seja, eu estou me preparando para uma chuva mais perigosa, mais crítica. Professor, e a adoção do período de retorno depende do quê? Depende do tipo de obra que você está projetando. Obras mais simples, onde se tolera ali empoçamentos, alagamentos, onde o alagamento e o empoçamento não é um grande problema, você usa períodos de retorno pequeno, 1 ano, 2 anos, tá? Obras ali que vão começando a aumentar um pouquinho o transtorno devido ao alagamento, ao empoçamento, você usa períodos de retorno de 5 anos, de 10 anos, né? Obras mais críticas, você vai usando período de retorno de 50 anos, de 100 anos. Você sabe o que é o período de retorno de 100 anos? É o que o pessoal chama de a chuva do século. Porque o que é um período de retorno de 100 anos? É uma intensidade pluviométrica tal que, em média, só ocorre uma vez a cada 100 anos. E tem também a chuva do milênio. O que é a chuva do milênio? É um período de retorno igual a 1000 anos. Você faz isso por extrapolação daquela curva. É um período de retorno de 1000 anos. Você não tem 1000 anos de dados medidos, mas você pode pegar ali 40 anos de dados medidos, 30 anos de dados medidos, e por métodos matemáticos extrapolar aquela curva. E aí você obtém o valor do período de retorno de 1000 anos, que é o quê? Que é a intensidade pluviométrica que em média só ocorre uma vez a cada 1000 anos. Então, na verdade, quando eu falo de período de retorno, eu estou falando de quê, pessoal? De intensidade pluviométrica. Né? Eu adoto um período de retorno para poder utilizar uma intensidade pluviométrica maior, portanto, projetar um sistema com chuva pior. Eu estou dando o quê? Segurança. Barragens trabalham com período de retorno enorme, 500 anos, 1000 anos, a chuva do meio século, a chuva do século. Por quê? Porque, meu amigo, se uma barragem daquela romper, você vai destruir tudo que está jusante da barragem, você vai destruir cidades. Veja o que aconteceu com a barragem de Rejeito de Brumadinho. Veja o que aconteceu com a barragem de Rejeito de Mariana, que não é nem uma barragem de uma hidrelétrica. Imagina, né? Então, quando você trabalha com chuva, com eventos naturais, você tem que se preparar para o incerto. Então, você tem que preparar para o pior. Ok? Então, e aí cada tipo de obra, a literatura e as boas práticas de engenharia vão sugerindo que aquele tipo de obra tenha um período de retorno maior ou menor. E vale reforçar aqui o seguinte, aqui, pessoal, nas obras de drenagem, nós vamos mostrar na próxima aula, no próximo arquivo, quais são os períodos de retorno utilizados para instalações prediais de água fria, de águas pluviais. Vocês vão ver que eles nem são tão grandes. Eles são 1, 2 ou 5 ou 10 anos. 2, 5 ou 10 anos. Eles nem são grandes. Ou 1, 2 ou 5 anos, se eu não me engano. Tá? Para a chuva mais crítica, que estava aquele gráfico aqui, a chuva de duração de 5 minutos. Tá? Por quê? Porque uma coisa é uma chuva que dura 5 minutos e que tem um período de retorno de 20 anos. Outra coisa é uma chuva que dura meia hora e que tem período de retorno de 20 anos. Outra coisa é uma chuva que dura 12 horas e que tem período de retorno de 12 anos, de 20 anos. Então, chuvas de diferentes durações podem ter o mesmo período de retorno, mas são chuvas diferentes. Então, aqui nas instalações de águas pluviais, a gente trabalha com duração de precipitação de 5 minutos, o que não quer dizer que vai chover só 5 minutos, o que não quer dizer que você projetou o seu sistema para durar só 5 minutos,
tá? Para aguentar uma chuva de só 5 minutos, não. Significa que você projetou o seu sistema com uma intensidade pluviométrica tal, que é tão grande que é a intensidade típica de chuvas de 5 minutos. Tá? Outra coisa, pessoal, cuidado, porque o concurso pergunta muito assim, ó, eu tenho uma chuva de duração de precipitação, de período de retorno de 10 anos. E isso significa que a chuva só ocorre a cada 10 anos. Não. Isso significa que, em média, ela ocorre a cada 10 anos, mas ela pode ocorrer 3 dias seguidos. Pode. O evento é probabilístico. Ela pode ocorrer 3 dias seguidos. Agora, em média, com os dados que eu tenho do passado, ela só ocorreu a cada 10 anos. Isso é importante você compreender. Ela é um valor médio, então não significa que ela é uma regra que ela só vai precipitar a cada 10 anos. Não. Em média, com os dados históricos que eu tenho, ela só precipitou a cada 10 anos. Ok? Beleza. Então, uma vez falado de período de retorno, falta só a gente falar de tempo de concentração. Vou apagar essa tabela, né? Se fosse em sala de aula convencional, eu ia pedir para vocês baterem foto pelo celular, mas aqui é um vídeo, fica gravado, então vocês só voltam o vídeo sempre que precisarem e perguntam. Olha, pessoal, isso aqui é um conceito muito importante, viu? Muito importante de ser compreendido mesmo. Muito importante, tá? Então, tempo de concentração, olha o que está escrito aqui. Eu vou explicar como está escrito e vou explicar com outras palavras, minhas palavras. Tempo de concentração é o intervalo de tempo decorrido entre o início da chuva e o momento em que toda a área de contribuição passa a contribuir para determinada seção transversal de um condutor ou caia. Pessoal, presta atenção, porque esse é um conceito da hidrologia e que nós vamos fazer aqui de forma genérica para uma bacia hidrográfica genérica, mas que essa bacia, ela pode ser sim, no caso das instalações de águas pluviais, representada por um sistema de águas pluviais, como uma calha, como um telhamento, as águas do telhado, etc. Tá? Então veja lá. Ó. Então eu vou escrever aqui, vou desenhar aqui uma bacia, tá? Uma bacia hidrográfica, certo? E na literatura a gente costuma desenhar essa bacia como ela tendo aí um formato irregular, meio que mapa do Brasil, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou ilustrar aqui algumas curvas de nível também, 3, 4, 5 e uma sexta, tá? Então, eu tenho uma curva de nível aqui 200 a 190, a 180, de 10 em 10 metros, 170, 160, 150, por exemplo, tá? E aí é o seguinte, nesse momento, peraí, começou a chuva, tá? Quando começar a chuva, eu vou pegar aqui 3 pontos, aleatoriamente falando, onde pingam gotas de chuva, tá? Então, eu vou pegar um ponto aqui mais próximo, vou pegar um ponto aqui mais intermediário e vou pegar aqui também um ponto mais distante. Então, fazendo de conta que a chuva começou no momento t igual a 0, tá? 1 segundo depois do t igual a 0, onde pingou em toda a bacia, mas eu estou pegando só 3 pontos, 1 segundo depois, esse carinha aqui, essa gota veio para esse lugar e pingou outra gota aqui, que eu vou representar do lado para não sobrepor o ponto, né? Da mesma forma, essa gotinha aqui veio para cá e pingou outra no lugar onde havia pingado a primeira no instante t igual a 1 segundo. Da mesma forma, essa gota, 1 segundo depois, ela está aqui e pingou outra no lugar. Tá? Mais 1 segundo depois, preste atenção, essa gota, a primeira que pingou, ela vai estar aqui. A segunda que pingou vai estar aqui e vai cair uma terceira no mesmo lugar. Da mesma forma, essa outra vai estar aqui
essa segunda que pingou vai estar aqui e vai cair uma terceira no mesmo lugar. O mesmo raciocínio, pessoal, eu faço para todos os pontos da bacia hidrográfica, certo? Então vai chegar um momento em que as gotas que caíram nesse local aqui chegam nesse ponto. E pelas curvas de nível você vê que esse ponto é o ponto mais baixo da bacia. Portanto, esse ponto aqui é o exutório da bacia, tá? É a saída d'água da bacia, tá? Então vai chegar um momento em que esse ponto aqui começa a contribuir, essa expressão que a gente usa, começa a contribuir com a bacia, ok? Só que esse outro ponto aqui, a água que gotejou nesse lugar ainda não está contribuindo nesse momento, né? Então, supondo que esse momento aqui seja um momento t igual a 10, passados mais aí alguns segundos ou alguns minutos, dependendo do tamanho da bacia, né? Passados mais ou menos aí alguns minutos depois, esse outro, as gotas que caíam nesse local também começam a contribuir, aumentando a vazão, né? Então, se eu fosse fazer aqui uma curvazinha, um hidrograma, vou fazer aqui do lado, se eu for fazer aqui um hidrogramazinho de vazão, essa vazão ela está aumentando, né? Vazão em função do tempo, essa vazão ela está aumentando. Deixa eu pegar aqui o nosso, opa, um apagadorzinho aqui, tá? E aí, pessoal, mais algum tempo depois, essas gotas que caíram nessa região também estão contribuindo, até que vai chegar um momento que a gota que pingou no ponto mais distante do exutório da bacia, que foi essa gota aqui, as gotas que caem nessa região, elas começam a chegar aqui. Nesse momento, pessoal, essa vazão aqui, ela vai chegar numa vazão máxima, né? Ela vai chegar aí numa vazão máxima, ok? E nesse momento, então, eu afirmo que toda a bacia está contribuindo para o exutório, tá? Toda a bacia está contribuindo para o exutório. O tempo que essa gota que caiu aqui gasta para chegar no exutório é o tempo que a gente vai chamar de tempo de concentração, tá? É o tempo de concentração, é o tempo que a gota d'água que caiu no local mais distante do exutório da bacia leva para chegar até esse mesmo exutório, tá? Detalhe, a esse comprimento que ele precisa ser determinado por você, projetista, a gente atribui a letra L. Dá-se o nome desse L aqui, deixa eu colocar aqui, L é o comprimento da bacia, tá? Então, esse comprimento da bacia, ele é um parâmetro para alguns cálculos na construção do hidrograma da bacia, do hidrograma unitário da bacia, é super importante, tá? Então, vejam que como ele colocou aqui, ó, intervalo de tempo decorrido entre o início da chuva, ou seja, a primeira gota que caiu nesse ponto mais distante, e o momento em que toda a área de contribuição passa a contribuir para determinada seção, que é o exutório. Então, na hora que essa gota chega lá no exutório, todas as outras gotas que caíram mais próximos já chegaram no exutório, já estão chegando, já está contribuindo com a bacia. Então, esse daí é o tempo de concentração da bacia. Observe que se eu pegar essa bacia de área A, tá? Então, essa bacia tem área A, mas se eu pegar uma outra bacia de mesma área A, porém de forma diferente, aqui eu peguei de propósito uma forma circular, tá? E você colocar aqui as mesmas curvas de nível, 200, 190, 180, 160, 170, 160, 150, né? Então, 200, 190, 180, 170, 160, 150, tá? Se você tiver aqui o exutório da bacia, que vai ser no ponto mais baixo, tá? E se você pegar a gota que cai no ponto mais distante, que é essa daqui, ele vai percorrer esse caminho aqui, tá? Portanto, vejam
que enquanto que nessa bacia 1 eu tenho um comprimento L1, nessa bacia 2, de forma diferente, eu tenho um comprimento L2. Portanto, isso implica que se L2 é diferente de L1, TC1 e TC2 também vão ser valores diferentes, tá? Por quê? Porque nitidamente aqui o comprimento da bacia é menor do que o comprimento da bacia nessa outra figura. Portanto, pessoal, formas diferentes implicam em tempos de concentração diferentes, ou seja, tempo de concentração da bacia 1 é diferente do tempo de concentração da bacia 2, tá? Por qual motivo? Porque o comprimento da bacia 1 é diferente do comprimento da bacia 2. Professor, eu fiquei com uma dúvida. E com relação à área da bacia? Ora, por exemplo, se você estiver falando de instalações de águas pluviais, é simples, né? Se você estiver falando de um telhado, por exemplo, é a área do telhado. Agora, quando você fala de terreno natural e que você precisa determinar a área de contribuição, então a partir do relevo, ou seja, a partir do estudo das curvas de nível, você vai traçar a delimitação da bacia. Existe uma técnica para isso, que não é o caso falar aqui, porque já é uma questão da disciplina de hidrologia, não da nossa, tá? Mas essa bacia, ela deve ser traçada com uma linha poligonal fechada, tá? Com uma linha fechada. A partir disso, e essa linha, ela deve ser sempre perpendicular em cada ponto às curvas de nível, certo? Assim você acha a bacia, pega o ponto mais alto, pega o ponto mais baixo, traça aí o comprimento da bacia e é possível calcular o tempo de contribuição da bacia a partir do comprimento, a partir da declividade da bacia, da declividade média, que você também estipula isso, calcula isso, né? Pegando aqui a cota maior menos a cota menor, dividindo o comprimento, ok? Então, esse daí, pessoal, esse daí é o conceito de tempo de contribuição, certo? Então, esse tempo de contribuição ele vai ser importante no nosso cálculo aqui, no nosso projeto de águas pluviais, tá bom? Esse é um conceito que era super importante também, vindo da hidrologia e que eu precisava falar para vocês. Depois desse conceito, o que é que nós temos? Nós já explicamos bem direitinho o período de retorno, ralo, área molhada, tempo de contribuição. Fica faltando aí a vazão de projeto. Então, deixando claro, a hidrologia, apesar de ser totalmente probabilística, eu posso, através da atribuição de valores a algumas incógnitas, eu posso chegar aí numa vazão segura, numa vazão que considera aí um grau de segurança adequado para cada período de retorno, e aí eu calculo todo o meu sistema hidráulico, ou seja, todo o dimensionamento das partes hidráulicas, tubulações, canais, seções, em função dessa vazão que nós vamos chamar de vazão de projeto, que pode ser representado pela letra Q, simplesmente Q, ou pela expressão QP, tá? Que é a vazão de projeto, ok? Então eu dimensiono calhas, eu dimensiono condutores verticais, condutores horizontais, todos eles em função dessa vazão de projeto, tá certo? E aí, passando isso, eu tenho aqui alguns esquemas, né? Aqui é uma instalação predial de águas pluviais em um edifício, onde eu tenho a cobertura com caimento como primeiro elemento de drenagem, depois eu tenho isso caindo para uma calha de secção retangular, depois eu tenho condutor vertical, depois condutores horizontais e aí chega lá fora, ok? Eu tenho uma outra figura, onde nesse prédio eu tenho varanda, nessa varanda eu tenho terraço, sacadas, não é terraço não é palavra, mas eu tenho sacadas, portanto são áreas que pegam chuva, portanto o que cai aqui precisa ser coletado através do caimento do piso em direção a um ralo, desse ralo vir para um condutorzinho horizontal no pavimento, depois desce por um condutor vertical até chegar lá embaixo, cair no condutor horizontal, ok? Então essa daí é a lógica das instalações prediais de águas pluviais, tá? E finalmente, projeto e execução. Alguns detalhes que são bem importantes da gente mencionar sobre águas pluviais. Primeiro,
As águas pluviais não devem ser lançadas no esgoto. Pessoal, olha só. O que é que a gente encontra muito no Brasil? A gente encontra muito no Brasil, todo dono de casa acha que é engenheiro da sua própria casa e que pode fazer obra de engenharia sem qualquer estudo técnico. Simplesmente baseado ou no achismo ou no eu vou fazer assim porque todo mundo faz assim. Né? Então o cara acha que é mais fácil, ele vai implementar um sistema de drenagem interna, que são as águas pluviais, ele coleta tudo e depois manda tudo ali, sabe para onde? Para a fossa séptica. Ou então ele manda tudo, sabe para onde? Para o esgoto da rede pública. Isso não pode, isso é proibido no Brasil, tá? Então no Brasil a coleta de águas pluviais, ela tem que ir para o sistema de drenagem e a coleta de esgoto tem que ir para o sistema de esgoto, tá certo? Então, separado. Segundo, não se admite interligações com outras instalações prediais. Você chegar para o seu vizinho e dizer, ei, cara, vou fazer o seguinte, eu estou fazendo aqui a drenagem da minha casa, deixa eu fazer um puxadinho aqui para a direita para a tua casa, aí a gente liga as luzes e faz uma única saída para economizar aí 2 metros de tubulação. Quer dizer, é uma economia de palito de fósforo totalmente ilegal. Se tem uma casa, essa casa tem que ter a sua saída de drenagem e a do vizinho também. O construtor, ele compra um terreno e resolve, não condomínio, mas ele resolve construir 10 casas soltas ali, do mesmo padrão, iguais, mas ele resolve construir por conta da construtora 10 casas. Aí diz, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma única saída de drenagem, uma única saída de esgoto para economizar material. Não, não pode, isso daí não é um condomínio, tá? Cada unidade, cada casa, cada unidade habitacional tem que ter a sua saída para que ela seja autorresponsável pelo seu sistema de drenagem, tá? Quando houver risco de penetração de gases, deve ser previsto dispositivo de proteção contra o acesso desses gases ao interior da tubulação, tá? Drenagem, pessoal, funciona em conduto livre. Então, você não pode permitir que gases que sejam tóxicos ou inflamáveis até penetrem e acumulem-se nesse sistema. Então, eu tenho que prever, eu tenho que garantir que a instalação predial de águas pluviais permaneça sempre em conduto livre. E a norma garante isso, ela coloca algumas condições para o projeto, para que você garanta que essa instalação seja toda em conduto livre. Tá? Bom, e aqui tem algumas dicas, na verdade, informações, colocações que a norma faz também, para que você respeite a norma com relação a algumas especificações. Coberturas com telhados. E aí ele coloca, lá no telhado, prever ralo para drenagem de águas da chuva que entrem lateralmente. Tá? Prever local para descida de dreno vertical que não interfira, que não brigue com a fachada. Tá? Esse dreno ele pode ser, por exemplo, dentro de uma parede. Tá? Projetar forro nas varandas para esconder os ralos. Ora, imagina um prédio aí de vários pavimentos, né? E aí eu tenho a minha varanda, como eu mostrei aqui, vou voltar o slide. Eu tenho aqui a minha varanda, só que o ralo ele aparece para o pavimento de baixo, né? Então já pensou, você compra um apartamento de baixo e está aqui olhando para o ralo do vizinho de cima? Isso não é legal, né? Então, obviamente, tem que ter um forro aqui escondendo essas instalações. Obviamente, é isso que ele está mencionando aí, tá? Coberturas com lajes impermeabilizadas e também áreas descobertas. Captação é feita por ralos e canaletas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma casa, geralmente sítio é assim, você tem uma casa, né? Mas ao redor da casa o cara faz uma varanda em L, em U, ou até contornando toda a casa. E muitas vezes essa varanda, ela não é coberta, né? Muitas vezes ela não é coberta. Ou se é coberta, a extremidade da varanda lá não tem parede no final, então muitas vezes ela pega um pouco de chuva, né? Então essa varanda não só, está dizendo aqui várias coisas, não só ela tem que ter um nível, um patamar um pouco abaixo da construção interna da casa, para que caso essa área da varanda emposse a água, se tivesse mesmo patamar, entraria na área interna da casa. Então, por isso tem que ter um patamar. Além de ter um patamar, ela tem que ter um certo caimento.
E esse caimento, lá no final, você coloca a captação dessa água pluvial por ralos. Portanto, o que cair de fora da varanda para dentro da varanda fica no ralo, na canaleta, perdão, ralo não, canaleta, fica na canaleta. E o que porventura escoar para dentro da varanda, vai ter caimento voltando em direção a essa canaleta, tá? Então, esses são os dispositivos de proteção, tá? Pisos devem ter inclinação mínima de 0,5% direcionado para o ralo ou para a canaleta, né? Você vê isso claramente no banheiro, quando o piso do chuveiro ele tem caimento em direção ao ralo. Quem nunca viu algum banheiro onde você tem o ralo colocado num canto e o caimento em direção ao outro lado, né? Deve-se prever desnível mínimo entre áreas internas e externas de 5 centímetros, tá? Que foi esse degrau que eu falei para evitar que a água vá para a área interna, tá? Evitar caimento no piso em direção às portas e acesso. O caimento é em direção à área externa, como eu já tinha falado também. Em direção lá às canaletas, tá? Ou ralo, se for esse o caso, tá? Bom, muitas vezes nessas mesmas varandas, ao invés de ela se comunicar com a grama, com o jardim e ter uma canaleta, ela tem um batentezinho para as pessoas sentarem. Ela é contornada por um batente de alvenaria até 50 centímetros, né? E aí, isso daí, pessoal, ao invés de uma canaleta do lado de dentro, você faz um ralo do lado de dentro. Até porque muitas vezes você lava esse piso, né? Esse piso é lavado pelo lado de dentro, o piso da varanda, e aí você tem água de lavagem sendo encaminhada para o ralo. E do lado de fora, após esse assento contínuo de alvenaria, você pode fazer uma canaleta, tá? Bom, então tá aqui colocado. Aí aqui ele coloca para varandas e terraços, prevê ralos para drenagem de águas da chuva que entrem lateralmente, prevê local para descida de dreno vertical sem interferir na fachada e projetar forno nas varandas para esconder os ralos. Também já foi colocado, tá? Jardineira, drenagem através de ralos ou tubos perfurados envolvidos com brita, tá? Em Fortaleza, há alguns anos atrás, houve um acidente que era o seguinte, tinha uma varanda, nessa varanda, na mureta dessa varanda, na mureta externa dessa varanda, ele fez uma parede dupla, onde dentro tinha uma jardineira, né? Isso daí era muito comum em construções até pouco tempo atrás, hoje em dia já não se faz mais, tá? Justamente por causa desse tipo de incidente que ocorre, tá? Então ele faz uma parede dupla com uma certa espessura, dentro coloca terra, né, e planta, né? Ocorre o quê? Se essa região essa região interna, esse jardinzinho entre as duas muretas, não for drenado, a água vai acumular ali, o peso dela vai pesar e a varanda, que normalmente é uma laje em balanço, ela vai quebrar. Foi o que aconteceu na beira-mar de Fortaleza e pegou mal, porque era um prédio chique, né, padrão A, padrão elite, e a varanda caiu literalmente sobre a varanda de baixo, tá? Matou um funcionário que estava fazendo uma obra ali, tá? Então deve-se ter esse tipo de cuidado. Bom, e aqui ele fala mais alguns detalhes. As superfícies de lajes devem ter declividade mínima de 0,5% para garantir o escoamento, eu já tinha falado. A drenagem deve ser feita por mais de uma saída, porque pode haver entupimentos, né? Então, uma drenagem segura é uma drenagem múltipla. Os trechos da linha perimetral da cobertura e das eventuais aberturas da cobertura, escada, clarabóia, que possam receber água em virtude do caimento, devem ser dotados de platibanda ou calha. Nós vamos explicar o que é uma platibanda, vamos explicar o que é a calha também, né? Ok? Então, a gente encerra essa primeira parte falando de terminologia, de conceitos de águas pluviais, e a gente volta no próximo vídeo com a parte do dimensionamento na veia. Muito bacana isso aqui. Sava bom.